Dados do Censo Escolar 2025 mostram que pelo menos 25% da população acreana ainda não conseguiu concluir o ensino médio. E mais cerca de 8% ainda não conseguiu a alfabetização. É isso mesmo. O Estado tem, no total, 1.523 escolas e cerca de 140 mil alunos. É sobre esses números, sobre esses dados, que nós vamos falar no programa de hoje com o secretário de Educação do Estado do Acre, o professor Aberson Carvalho. Seja bem-vindo, secretário. Obrigado, Muniz. Tudo bem? Muito boa noite. Boa noite. É sempre um prazer recebê-lo aqui. É sempre um prazer estar aqui com você, né, na Tribuna Livre. A gente tem até brincava com os meninos esses dias, que na última vez que a gente participou do programa, nós fizemos uma postagem nas nossas redes sociais, foi algo assim fantástico, sabe? O debate, o nível que nós debatemos, então foi algo muito especial. Recebi muitos comentários. Muito obrigado. E aqui eu não vou mentir, quando tem pergunta boa, tem resposta boa, e aí assim vai. Isso muito faz parte. E eu estou aqui à disposição. Legal. Né? Só para vocês que estão nos assistindo, o nosso debatedor Narciso disse que hoje ia botar lenha na fogueira para poder a gente discutir amplo, né, um debate democrático. E eu acho que isso que é saudável, isso que é o que a população quer escutar, né, sobre a educação. E a gente está à sua disposição, à disposição de todos vocês. E quero desejar uma boa noite a vocês, ao mestre Osmir, ao mestre Narciso. Estou lendo muitos artigos do Narciso, viu? 30 linhas. 30 linhas. 30 linhas. Legal. Então é o seguinte, como sempre, Narciso Mendes e Osmir Lima estão aqui a compor a bancada de debatedores e entrevistadores. Do outro lado, você que é a razão do nosso sucesso. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos daqui a pouco para começarmos de fato e de direito o programa de hoje. Tribuna Livre nesta segunda-feira, começando bem a sua semana. Até já. Ok, estamos de volta, agora começando para valer mais uma edição do Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1, Rede Cultura. Vocês que estavam a assistir a mais uma edição do Roda Viva, o melhor programa de debate da TV brasileira, na Rede Cultura, nossa parceira há mais de 3 anos, estão convidados a continuar conosco. Tá? Hoje, recebendo aqui no Tribuna Livre o secretário de Educação do Estado do Acre, o professor Aberson Carvalho. Boa noite, Osmir Lima. Boa noite, um prazer. Boa noite, professor. Doutor Narciso Mendes. Boa noite. Osmir, já que você está bem próximo aí, aliás, o doutor Narciso disse que hoje vai provocar bastante o secretário, então ele começa então. Ele começa a série de perguntas. Quero ver o que é que o Narciso tem a falar. Tá. Mais uma vez, muito boa noite. Boa noite, secretário. Vamos lá, doutor. Ah, sou eu? Sim. Ô, secretário, eu prefiro a crítica que corrige as bajulações que corrompem. Mas eu me surpreendo como é que o secretário de uma pasta tão complexa quanto é da educação e ainda vigiada por um sindicato aguerrido como é o sindicato dos professores, você tem mantido tanta tranquilidade no setor educacional do Acre e, pelo que eu tenho avaliado, com tanto sucesso. A pergunta é esta. Eu acho que o sucesso e o positivo dessa gestão, não só minha, como a do governador Gladys Cameli, é o diálogo. Nós temos um diálogo permanente com os sindicatos e sempre fomos muito transparentes. O único secretário da história que entregou o seu orçamento, as suas despesas, e disse ao sindicato, me acha dinheiro que a gente aplica reajuste. Faça a mágica. Abriu o jogo. Abriu o jogo, tem que ser. O trabalhador, o patrão e o trabalhador têm essa correlação de forças e tem que existir. É um papel que a gente não pode abrir mão. Né? Eu sonho,
num dia que a gente tem uma federalização dos professores, onde se tenha uma carreira única, onde o governo federal, em vez de mandar o Fundeb para a gente, fique com o dinheiro lá e pague todos os professores do país. Porque o professor do Acre, com a renda que o Acre tem, com a economia... Você quer federalizar o professor. Uhum. O professor ser do Brasil. Educação é função do Estado, da União, Estado e município. Aproveitando rapidinho, secretário, sem prejuízo para a sua resposta. O piso magistério, pelo menos esse é unificado, é? É unificado, mas é Seria um mais piso ou menos o mínimo. mesmo? É o mínimo. O Mas senhor queria eu tenho, por exemplo, Mato Grosso do Sul, que o inicial é R$10.000. Que o quê? Valor inicial de 40 horas custa R$10.000 de um professor. O meu professor ganha 5.800. Só que lá eu tenho royalty, eu tenho o agro, eu tenho uma outra economia que eu não tenho na minha realidade. Nesse caso, lá eles poderiam pagar até muito mais. Para um Brasil federativo, para um Brasil de articulação republicana, se eu tenho um professor que ele é federado, que a União arque com ele, o valor que ganha em São Paulo, ganha no Mato Grosso do Sul, ganharia no Acre, ou em Rondônia, ou em Roraima. Isso eu estou colocando assim, da defesa que eu faço. E eu já falei isso no Congresso, já falei isso para o ministro. Eu só assumo os professores, o resto eu dou conta. Porque hoje nós gastamos uma folha de 1.588 bilhões somente pagando servidores. Da educação. Da educação. Né? Ou seja, ele consome 82% de todo o meu orçamento anual. O que é que aconteceu no país nos últimos 20 anos? Criou-se o piso nacional, que eu acho que foi uma grande conquista e não abro mão dela. O problema é que quando se houve o reajuste dos pisos, os reajustes partiram de um princípio político e não o cálculo técnico. E o que é que aconteceu? Há 20 anos atrás, nós dizíamos, a educação tem dinheiro. A educação tem dinheiro sobrando. Joga para a educação que a educação resolve. Só que o que é que aconteceu? Eu subi com o piso, mas o meu dinheiro da educação, que financia este piso, não subiu proporcionalmente. Existe um déficit na balança. E esse déficit da balança, o que é que levou? Todos os estados estão endividados com o dinheiro do Fundeb, com o dinheiro da educação. Por exemplo, a gente gasta 120% do valor que é do Fundeb só para pagar a folha. O meu Fundeb vai dar 1.250.000, a gente paga 1.588, ou seja, tem 233 milhões aí, 83 milhões aí que está flutuando, porque não tem caixa, tem que ser do RP e a gente paga com a contrapartida. Porém, se eu continuar com a tendência do crescimento do piso, que tem que crescer, eu preciso rever essa desproporcionalidade, porque vai ficar impossível das prefeituras mais pobres, que não pagam já hoje, de garantir o piso do professor. O Brasil precisa acordar que as responsabilidades descentralizadas da União, ela não vem com os orçamentos descentralizados, continua concentrado na União. É só ação. A gente precisa de uma reforma tributária muito clara, onde diga para o Brasil qual é a prioridade que ele quer. Se eu quero um país, no futuro, daqui a 10, 20 anos, desenvolvido, quais são as minhas áreas estruturantes que eu preciso avançar? Educação, indústria, agro e saúde. Se eu tenho essas 4 eixos fluindo bem, em 10 anos eu tenho uma transformação social. Falo da saúde porque a saúde é a necessidade de qualquer cidadão, de qualquer pessoa. Quando eu falo de educação, é porque se eu tenho uma indústria forte, eu preciso capacitar para ocupar o espaço na indústria. Se eu tenho um agro forte, eu preciso formar. E a educação é a única emancipação econômica social do mundo. Então não dá para a gente olhar, por exemplo, um cenário como nós estamos vivenciando e dialogar com o sindicato de forma diferente. Somos 3 sindicatos na educação. Sinteac, o mais tradicional, o Simproacre, que com a querida Alcilene, o Sintai, que é o administrativo, que é o querido Ronaldo, e a Rosana, a querida Rosana. E assim, eu sou muito transparente. E uma das brigas minhas, eu faço ata, né, agora, né? Porque às vezes a gente discutia na reunião, aí no outro dia a Rosana dizia outra coisa. Aí eu dizia, Rosana... Ela é encrenqueira, né? Ela é muito gente boa. Quando ela tá de chapéu, ela quer briga. Quando ela tá sem chapéu... E aí eu sempre digo pra ela, pra entrar na minha sala tem que tirar o chapéu. Você tem medo do chapéu dela? Nada. Não? Mas o segredo está no chapéu. O segredo da guerra dela tá no chapéu. Ela usa a capa, né? O herói não usa a capa? A Rosana usa o chapéu com aquela florzinha. É mesmo, né? É. Mas nem tudo são flores, né? E nem tudo são flores.
Eu li uma notícia interessante que, proporcionalmente, o Acre é o estado brasileiro que mais investe em educação, superando São Paulo, superando Espírito Santo, superando Goiás. Proporcionalmente, é o estado que mais investe em educação. Eu pergunto o seguinte: essa quantidade de dinheiro proporcional, ela traz resposta? Traz. Traz. Traz resposta imediata. Vou explicar o motivo. Na vez passada que eu estive aqui, eu acho que foi no final do ano passado, eu falei a vocês que nós fazíamos o governo da educação. O governo Gladys é o governo da educação. E a prova está nos números da aplicação de recursos. Nós estamos indo além do obrigatório. Nós estamos acima daquilo que a média, porque existe o valor obrigado. Sim. Nós estamos acima do que a média obrigatória estabelece. O advento do prato extra é transformador. Você garantir todos os dias que mais de 130 mil pessoas comam um prato de comida com carboidrato, proteína, todos os nutrientes necessários para a segurança alimentar, num estado pobre como o nosso. Garantir que nas férias as escolas estejam abertas para que este aluno continue comendo. E aí eu visito muito a escola e eu vendo alguns estudantes levando a vasilha porque na escola do irmão não tem esse prato extra e ele quer dividir com o irmão. É mostrar para você, trabalhador que está nos assistindo, e dizer que aquele prato de comida que o nosso filho come na escola todos os dias reduz a despesa que você tem de feira na sua casa. Que ele deixa de comer em casa. E pode ter certeza que na maioria dos 75% da população do Acre, a comida da escola contém itens que muitas vezes não tem no dia a dia da casa da pessoa. Ou seja, uma proteína que seja um frango, um peixe, uma carne vermelha, um porcozinho. Todos esses itens compõem os itens do prato extra. Então eu sempre digo para o governador me deu uma missão, que era fazer acontecer o prato extra. E eu sempre digo para ele, governador, não foi uma missão não. O prato extra para mim foi um sonho, enquanto sociólogo, enquanto professor, foi um sonho mostrar que nós podemos transformar pessoas e o Estado através da educação, associado com o maior programa social já feito nesse Estado. Na década de 90, início, nós falávamos do sopão enche o bucho. Pontual. Hoje nós estamos falando de um prato de comida para cada aluno da rede pública estadual. Isso não tem preço, não tem tamanho. E o valor investido nele é um valor que o MEC, por exemplo, o Ministério da Educação, manda 20 milhões. 80 milhões é de recursos próprios. Não computados no MDE. Recurso que o governador priorizou para garantir esse programa que eu duvido alguém que mude mais. Eu vou aproveitar... E só o Acre tem, tá? Vou aproveitar... Só para deixar claro, né? E não é escola integral, é qualquer escola. Isso. O Osmir fez uma pergunta inteligente no geral, eu vou no específico agora. Os números que eu apresentei no início nos coloca diante de um grande desafio. Ao mesmo tempo, nos mostra também que estamos no caminho certo, porque estamos avançando em largos passos. Agora, vocês já observaram se temos também uma resposta positiva depois do prato extra? Avançamos mais ainda? Demos uma acelerada na educação? Avançamos na qualidade, avançamos na queda da evasão. O aluno vai para a escola para comer. Quando você visita uma escola de periferia... É um estímulo a mais. E esses dias eu visitei uma escola de uma das vilas de Cruzeiro do Sul, porque Cruzeiro do Sul, que é a terra do nosso mestre Osmir, né? Cruzeiro do Sul, ele tem a ilha, que é a cidade, e você tem a cidade satélite, igual Brasília, que são as vilas. E eu fui para uma vila bem distante. E mesmo os municípios. Próximo. Próximo. Márcio Lima, Rodrigues Alto, Tamatu, Guajará. Que é do lado. E aí você pega uma realidade muito interessante. Eu entrei numa sala de aula e perguntei, o que faz você vir para a escola? O estudante, na espontaneidade, ele tinha em torno de 12 anos de idade. Vim para comer, porque aqui tem comida. E aí você vê a mágica transformando.
que é essa a essência que o governador, na época, quando sonhou com esse prato extra, que para muitos era inconcebível, e a gente mostra que acontece, né? E hoje está nessa realidade. Reduziu a evasão escolar, melhorou porque com o bucho cheio o aluno aprende mais. Eu nunca passei fome na vida, então eu não posso pensar o que é isso. Mas se a gente deixa de comer no horário certinho, a gente já fica estressado, você imagina uma pessoa com fome. Secretário, uma pergunta simples. Qual o custo desse programa? 100 milhões de reais. 100 milhões 100 milhões. por mês? Por ano. Por ano? Por ano. Baixo, né? É baixo porque você compra em larga escala, né? A gente compra em larga escala. Estou falando só dos insumos, tá, gente? Só para volta só para os insumos. Porque a mão de obra já existia, né? Somando o programa com a mão de obra, que são as cozinheiras, enfim, né? Nós estamos falando aí de um investimento mais ou menos por ano de 160 milhões. Mas, secretário... Osmir, você faz a pergunta na virada do bloco, Tá bom. Nós vamos ao intervalo comercial, o primeiro de hoje, e voltaremos em instantes para continuarmos a entrevista com o secretário de Educação do governo do Acre, professor Aberson Carvalho. Até já. Voltamos com a segunda parte do Tribuna Livre desta segunda-feira. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você que nos prestigia na capital e também no interior. Você de Bujariri, Quinari, Porto Acre, Capixaba, Plácido de Castro, Acrelândia, parte de Sena Madureira, onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades acreanas, inclusive em Cruzeiro do Sul, 2000, você nos prestigia pela NET, HDTV, canal 15, também pela internet por meio do portal riobranco.net e pelo nosso canal no YouTube. TV Rio Branco 8.1. Siga-nos nas redes sociais. Tá? Nas redes sociais, vocês nos encontram como TV, ou Rio Branco. Isso mesmo. Se você ligou o televisor agora, nós estamos a conversar com o secretário de Educação do Estado, professor Aberson Carvalho. Osmir, por gentileza. Professor Aberson, os países que mais se desenvolveram no mundo, está provado que foram os países que mais investiram em educação. A Constituição de 88, ela teve essa grande preocupação de fazer com que a educação fosse o ponto inicial para fazer crescer o país. Mas eu pergunto o seguinte: você acaba de nos dizer que matou a fome de 130 mil garotos, estudantes. Mas o que eu pergunto é o seguinte: com isso também veio a qualidade do ensino? Acompanhou na mesma proporção? Ela é sequencial. É sequencial por quê? Porque se eu tenho uma redução da evasão, o aluno está dentro da escola, está na sala de aula. Se eu tenho um trabalho focado, como nós estamos fazendo diversos investimentos, porque não só é essa ação, são um conjunto de ações. Nós temos hoje o aluno com material pedagógico diferenciado, como tem na escola particular. Nós temos hoje um aluno, por exemplo, do ensino médio, que tem um tablet com internet, porque entendemos que este aluno ele vai viver no mundo tecnológico e se a educação não tiver o papel de incluir isso na sua agenda, o aluno vai estar alfabetizado, vai estar com ensino médio completo, mas vai ser analfabeto tecnológico. Isso é inclusão digital. Isso é inclusão digital. Claro. Né? Então, o estado do Acre é o único estado do país que entrega todos os seus alunos de ensino médio um tablet com internet. 100%. Ninguém faz isso no país. E nós estruturamos as nossas escolas com laboratórios de química, de física, de biologia, de matemática. Estamos investindo intensamente em área de robótica, porque entendemos que o nosso aluno tem que olhar para essa perspectiva do raciocínio rápido, porque cada vez mais o nosso relógio, o tempo ficou menor, né? Quando nós estamos falando de 20, 30 anos atrás, parecia aquele relógio grande. Para passar o dia era longo.
Hoje, com a tecnologia, com o telefone, com a internet, o mundo 5G, que agora está vindo o 6G, que é uma transformação da IA, é um mundo que ele irá passar por um processo de um tempo, o do ontem virou o hoje e assim sucessivamente, a gente não vai controlar mais essa correlação. Então, para preparar para o futuro, o estado do Acre se adiantou em relação ao Brasil. Hoje ele é referência nacional nesse ambiente tecnológico, uma revolução estrutural tecnológica. Eu sou defensor disso porque é o mundo que vamos viver. Não adianta, não vai voltar. Não adianta a gente achar que vamos deixar de viver sem a internet, sem o smartphone, sem a tecnologia. Acabou, é dali para frente. E olhando para essa perspectiva, nós precisamos nos adiantar enquanto esse processo. E foi nisso que nós buscamos basear toda a infraestrutura da nossa política educacional, juntamente com ações estruturantes como essa, como o prato extra. Mas não podemos dizer e deixar de falar sobre a questão do fardamento, de graça, para o estudante da rede pública. O material escolar, gratuito. Isso nós não tínhamos na nossa época. Não tínhamos. Nem da minha, nem da nossa. Nem da minha. Osmir, professor, eu não quero saber a sua idade, mas apenas você tem menos de 50 anos, Tenho mais de 50 anos. tem menos de 40, Tenho 42. 40 aí? 2. 40 anos. Metade da tua. A metade da minha, exatamente a metade da minha. Eu faço essa pergunta para dizer que a profissão de professor e de ser aluno, eu fui professor dos 2 maiores colégios de Natal, Rio Grande do Norte. O Ateneu Norte Rio Grandense, que ainda é o maior, e o segundo maior, o Padre Miguelinho. Naquela época, e coincidia também quando Osmir estudava em Belém do Pará, não era? Em Belém. Em Belém do Pará. Eu não recebia um lápis de graça da escola. Não tinham um pão como merenda escolar dado pela escola. Transporte escolar, quantas vezes eu tive que ir a pé na base da pernada, andando 2, 3 quilômetros para chegar no colégio. Não tinha nem carro naquela época. Não tinha fardamento escolar. Mas deixe que eu lhe diga, professor, e eu gosto muito de conversar contigo. Obrigado, meu amigo. Você é muito abrangente. Por que é que naquela época o ensino era mais qualificado do que é hoje? A gente precisa fazer uma discussão mais ampla, Narciso. O ensino daquela época era um ensino onde o preto não estava na escola, o pobre não estudava, porque tinha que trabalhar, tinha que estar na roça. Tá. O mundo era rural, não era urbano. E quem estava na escola era a elite brasileira frequentando. Se você pegar a condição da minha filha, do seu neto, da sua neta, que são amigas duas, né? A Júlia e a Ana Gabriela. Ah, nada. São amigas íntimas, pessoais. Elas, enfim, uma dorme na casa da outra, enfim. Né? São amigas pessoais. A Júlia está fazendo medicina, a Narcisa minha também está. E elas, né, são amigas aí de bastante tempo. Estudaram juntas, né, a vida toda. E da mesma idade. E aí, o que é que ocorre? Quando nós pegamos esses 2 exemplos, as possibilidades e chances que as duas têm. Se eu pego um aluno lá do Taquari, que o pai ganha um salário mínimo, com as possibilidades que ele vai ter dentro de uma escola pública e as outras numa escola particular, um exemplo. Não dá para equiparar. E aí eu sou favorável, aí não sou esquerdista, gente. Perdão, mas eu sou muito favorável às cotas. As cotas nas universidades. O corte que alunos de escola pública disputam com alunos de escolas públicas. Alunos de escolas particulares disputam com alunos de escolas particulares. Corretíssimo. Isso é equidade. Isso é tratar desigual os desiguais. Porque não dá para comparar uma pessoa com reais condições, com infraestrutura, com financeiro, com aquele que não possui. E aí, nisso, Narciso, há uma grande diferença.
É muito mais fácil uma pessoa que vem de um berço culto, que já tem uma estruturação, se dar bem na vida, numa educação melhor, do que aquele que precisa lutar todo dia para garantir pelo menos o feijão com arroz para os seus filhos. Professor, só para complementar, vou ser rápido. Essa frase que você acabou de dizer agora é de autoria de Rui Barbosa. A verdadeira igualdade consiste em tratar desigualmente os desiguais. Exatamente. Mas, professor, eu vou fazer uma ligeira reflexão no que você acaba de dizer. Eu não sou absolutamente contrário às cotas. Eu acho que sim, é positivo. Mas não seria o caso. Claro que nós temos colégios. Por exemplo, lá em Brasília, eu vi agora, Narciso, tem um colégio de 2º grau que cobra R$9.000 por mês. R$9.000. Asa Sul, essa escola. É, na Asa Sul, né? Já imaginou o preço da universidade. Então, eu acho que há uma desigualdade, sim. Mas eu pergunto o seguinte, não é o caso de também os governos, não sei se conta com dinheiro para isso, melhorar os quadros das escolas públicas a ponto de que eles possam disputar também com a escola privada? É o que nós fazemos hoje aqui, no Acre. Há uma frase muito clara do governador, e ele diz nos 4 cantos, que quer garantir que os alunos das escolas públicas possam ter as mesmas condições dos alunos das escolas particulares. Isso. A prova disso é quando nós colocamos laboratórios, quando nós implantamos material didático, quando nós estabelecemos estruturas. Por exemplo, eu tenho uma escola minha, no Acre, que ela tem melhor estrutura de qualquer uma escola particular. E eu aposto com qualquer um. Hoje nós temos escolas com o IDEB que compete de igual às escolas particulares. Então existe uma transformação ocorrendo não só no país, como também no Acre de forma muito acentuada. Antigamente, se a gente está falando aí de... Narciso está falando da época dele, nós estamos falando aí de 60 anos atrás, 70 anos atrás, 70, né? 70 anos atrás. Naquele momento, as escolas particulares eram pontuais e eram as escolas da igreja. Sim. Escolas da igreja, que dava bolsa para alguns, porém, para quem podia pagar, estava pagando. Eu estudei em colégio salesiano de padre. Que eram os colégios salesianos, enfim, a igreja teve essa importância na educação brasileira. Então, quando você olha esses cenários, você começa a ver justamente essa estruturação. Estudava quem tinha condição. Aquele que não tinha ia trabalhar, ia ser faxineiro, ia trabalhar no campo, ia fazer alguma outra atividade porque precisava criar. Então, não dá para a gente equiparar os tempos. Não tem como equiparar, porque as condições não eram reais. Hoje, a gente torna uma educação universalizada. Mais democrática. A educação básica, mais democrática. E aí, eu concordaria com você de não ter, em nenhum momento, as cotas, se nós tivéssemos vagas públicas para 100% daqueles que quisessem estudar nas universidades. Nossa, aí eu concordo. Enquanto eu tenho seletividade, eu tenho uma desproporcionalidade. Porque a seletividade de condição para A é um e para B é outro. E aí é função do Estado equilibrar. E nisso, aí eu defendo um estado de bem-estar social, um estado onde a condição daquele que menos tem seja maior para o que tem. E aí a gente precisa discutir. Não, mas eu sou a favor das cotas, falei. Ainda dá tempo de fazer uma pergunta, Luiz? Nesse bloco? Eu sou a favor das cotas. Professor, há pouco mais de 40 anos atrás, a China carregava um mito que era o que antecedeu Mao Tse-tung.
ele pregava valores até louváveis. Era comunista, apesar disso, comunista. Aí, de repente, ele desaparece e entra no poder um sujeito chamado Deng Xiaoping. 40 e poucos anos atrás. Ele se depara com um país com 1 bilhão de habitantes, sem hospital, sem escola, sem estrada, sem indústria, sem nada. Muita miséria. Muita miséria. Naquela época, o PIB da China, o PIB do Brasil era maior do que o PIB da China. Aí Deng Xiaoping produziu a seguinte frase: não interessa a cor do gato, conquanto ele caça o rato. E priorizou a educação em primeiríssimo lugar. E em 40 anos, a China saiu da pobreza que vivia e hoje disputa com os Estados Unidos a condição de maior potência do mundo, graças à educação. Porque os nossos governantes aqui no Brasil só gostam de apelidar a educação. Do primeiro mundo, disso, daquilo, em primeiro lugar, a saída via educação, mas os resultados não têm sido obtidos. O que é que acontece, Narciso? Viajei o mundo olhando a educação. Conheço a educação europeia, conheço a educação americana, agora eu vou conhecer a educação asiática, a Índia que está se debruçando ali como uma grande educação tecnológica. A gente tem essa trocar experiência. E o que é que a gente observou? Para o mundo afora, o primário, que é o 1º ao 5º ano, que é os anos iniciais hoje, o secundário, que é o ginásio ali, aquela questão do 6º ao 9º, e o ensino médio, né? Eles são divididos em 3 etapas no nosso país. Em alguns países são em 2, outros são em 3. Mas existe uma coisa que tem muito claro nas nações mais tradicionais, ou seja, as nações mais antigas. Eles pegam uma base muito forte de língua, ou seja, de linguagem, da sua linguagem, para gente português, a matemática pura e a ciência com filosofia. São as 4 áreas de eixo para eles. Porque eles compreendem que a filosofia é o pensar, a ciência, ela vem da base da matemática, não se faz ciência sem matemática, e você tem a linguagem. São esses 4 eixos. E eles não deixam as adversidades muito entrar no processo. Ou seja, as transversalidades, as diferenças. Eles concentram nisso para que eles possam ter uma boa base. E eu acho que isso o Brasil precisa olhar. A gente precisa de uma boa base. E o nosso maior defeito, eu como professor, e aí eu faço uma crítica à educação brasileira, é nos anos finais. 6º ao 9º ano. Nessa etapa de ensino, ela sempre foi abandonada. Você vai ver qualquer governo fazer programa para o ensino médio e para a alfabetização. Mas esquece o estruturante, que é o ano final, que é o 6º ano, que era a nossa 5ª série, 6ª série, 7ª série e 8ª. Se transformou em 6, 7, 8 e 9. Essa fase do ensino é a fase do adolescente dos 12 anos, de 12 a 14. É que ele cursa, né, a pré-adolescência, aquela fase mais efervescente. E é uma fase negligenciada pelo país. Eu acho que o Brasil precisa olhar um pouco para esse aspecto, para essa etapa. Nós, no Acre, estamos cuidando desta etapa como prioridade, porque entendemos, se ele conseguir consolidar essa etapa, o ensino médio é fichinho. Professor, e o Osmir vai confirmar o que eu estou dizendo aqui agora, porque ele também viveu isto. Eu sou de uma época, e eu acho que estava certo, que você, para sair do primário, porque naquela época tinha 3, primário, ginasial e científico. Os nomes eram esses 3. Você, para sair do primário para o ginasial, tinha que fazer um exame, não era? Uma espécie de vestibular, era um mini vestibular. Exame de admissão ao ginásio. Pronto. O nome correto era Exame de Admissão ao Ginásio. Era importante ou isso foi
descartado de forma irresponsável? A gente tem esse exame. Hein? Só que ele não é. A gente tem esse exame. Só que ele não é mais admissional. Ah, sim. Ele tem um exame, que é na 5ª série, que é a prova SAEB. Ela é nacional, censitária, todos fazem. E a cada ano ímpar, ou seja, este ano 2025, sendo um ano ímpar, nós vamos ter em outubro esta prova, né? Nós precisamos medir a educação. Você não faz políticas públicas sem medição. Então, o governo, lá atrás, o Acre foi um dos primeiros estados a realizar esse exame na experiência 2006, a prova SAEB. Antes nós tínhamos o Enem ali, que não era o objetivo de entrar na universidade, mas de mensurar a qualidade do ensino médio. Então, você criou diversos exames no país para tentar compreender em que etapa estamos. Porém, nós não em nenhum momento estamos eliminando. Porque o aluno tem que estar na escola, o aluno tem que aprender. Imagina só se o aluno não passa, o que é que ele faz? Vai reprovar? Vai ficar lá para trás? Como é que a gente vai cuidar dele? Naquele momento, nós tínhamos evasão. Nós tínhamos poucas vagas para quem precisava. Hoje nós temos universalizado. Então, é necessário fazer as correções das políticas educacionais na série ou na série subsequente para que aquele aluno possa ter a melhor qualidade. Professor. Mas temos prova no 5º ano, 9º ano e no 3º ano do ensino médio. Nas 3 etapas de ensino existe uma avaliação nos anos ímpar. Professor, Mais uma vez, eu você faz escuto. na virada. A gente vai chamar o intervalo agora. Já vai. Não esquece não, vai É anotando aí. sempre na minha vez, né? Já ficou muito grande. É porque os Muniz sabem, Anota aí para você não esquecer o tópico que você vai falar. o Muniz sabe que ele tem que me obedecer. É ele que você... É uma ordem. Aí ele... Senão vem as sanções. Depois do intervalo comercial, a gente volta com o terceiro e último bloco do Tribuna Livre desta segunda-feira, recebendo o secretário de Educação, Aberson Carvalho. Até já. Mas Ok, antes de estamos de responder, volta com a terceira e última parte do Tribuna Livre desta segunda-feira, recebendo o secretário de Educação do Estado, professor Aberson Carvalho. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior. Registramos aqui a presença do Jorge William, que é assessor do secretário. Seja bem-vindo. Muito boa noite. Secretário, sem prejuízo para a pergunta do Osmir, rapidinho, em 30 segundos, só para a gente constar aqui, para dizer que não falamos das flores. Muitos países já adotam outro sistema de ensino bem diferente do tradicional. Ao invés de ciência, português, matemática, história, geografia, filosofia, são temas pontuais. Inclusive, 3 deles estão no top 5 da educação, como o caso da Singapura, Coreia do Norte, Estônia, enfim. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: você acha que seria viável para o nosso país esse método também? Todos esses países eles trabalham com áreas. Isso. Ou seja, Sim. você se desenvolve por área. Se eu vou ser cientista, a partir do meu ginásio, a partir do meu ensino dos anos finais, eu já foco para esse campo. O outro, você é tecnicista, vou trabalhar na indústria, vou ser um operário. Foca para esse campo. Então, existe muito isso claro. O Brasil ainda não é tão claro, e isso a gente está começando agora. Por exemplo, no estado do Acre, nós temos um ensino técnico profissionalizante muito forte. Nós temos hoje, no ensino médio, dos 36 mil alunos, 13 mil alunos, ou seja, 30% do público, 33% do nosso público, estão no profissionalizante. A União Europeia investe muito nisso. 55% dos alunos da União Europeia fazem profissionalizantes, não fazem o científico. Sim. Porque é um emprego mais rápido, mais imediato, a indústria necessita. E isso é muito um reflexo da visão de cada país. O que a gente precisa entender, e aí eu acho que a gente precisa transformar o Brasil numa seguinte concepção. A gente não pode olhar a educação para um governo. A gente tem que olhar uma educação, uma política de Estado. Ela tem que transcender. Se é de direita, se é de esquerda, se é de centro, esquece. Educação não tem partido. Educação ela precisa ser uma educação para o futuro de uma nação. E aí, se nós tivermos políticas públicas assistidas para isso, eu creio que a gente avança muito bem. Olha, aproveitando o que ele colocou, eu, por exemplo, estudei na escola comercial, que formava contabilistas.
Hoje, praticamente, está inexistindo a escola comercial. As pessoas aceitam muito os que estão em curso superior de contabilidade, o que eu acho um equívoco. Eu acho que o ideal seria cursos profissionalizantes. Você sai de lá preparado para exercer uma função. Mas, professor, a pergunta que eu queria fazer não é essa. Eu vejo de vez em quando, quer a nível do nosso Estado, quer a nível federal, uma campanha, eu diria, contra colégios militares. Uma verdadeira campanha. Eu tenho um bisneto que se formou lá, estudou 7 anos num colégio militar. E ele estudou antes em outros colégios. Eu saí satisfeitíssimo dos resultados, quer na questão de matérias, quer na questão da disciplina, quer na questão de obedecer, ser comandado e comandar, porque eles têm aluno que fica lá. Por que essa campanha do Brasil contra a eficiência não tem um risco na parede da escola? Enfim, há uma disciplina, não é disciplina de quartel, como muitos queriam criticar. É uma disciplina, mas há uma disciplina. Muito. É uma escola mais tradicional, mais rígida, mais conservadora. Isso. Eu gosto muito, visito muito escola militar. Eu acho que ela é necessária para algumas regiões, principalmente áreas conflagradas da violência, onde o crime, o tráfico está muito presente. Eu não gosto de escola militar para rico. Para rico. Não. A escola militar teria... E aí, quando é escolhida a escola militar, nós temos a Tiradentes, fica no Calafate, e temos a Dom Pedro, que fica no Santo Afonso, do lado do Rosalina, que hoje é a área mais quente e violenta no nosso estado. Essas escolas, uma inversão que nós fizemos junto com a PM, junto com a Corpo de Bombeiros, foi que nós pudéssemos abrir a escola para a comunidade e que reduzisse o tamanho das vagas para os militares. Porque eu criar a escola para militar ou para quem tem condição de pagar uma escola particular, de dar uma estruturação, a gente precisa rever conceitos. Então, eu defendo as escolas militares para esses ambientes mais conflagrados, né? Porque gera uma disciplina, gera uma conscientização, porém, não é só isso que nós temos que ver nesse processo, né? A escola militar ganha força no país no momento que os pais deixam de fazer seu papel. Hoje o pai deixou de educar. Coloca para o professor, imputa para o professor que tem que se virar, o professor que tem que dizer o sim ou não, o certo, o correto, o errado, os porquês da vida, porque o pai diz, eu tenho para isso não, tenho que trabalhar. Vai para a escola, aprende tudo na escola e deixa com o professor, para o professor ser pai, mãe, ser tudo. E aí essa é uma crítica que eu faço. A ausência da família, a ausência dos pais das suas responsabilidades, levam a este aluno a bater no professor, a esculhambar professor, a desrespeitar, porque isso é princípio que vem de casa. Não tem que ser da escola. Eu aprendi o sim, o não, o respeito na minha casa. Mas nas outras escolas existe o que você acaba de fazer. Só um minutinho, tia. Onde professor, aluno agride professores. E por que essa disciplina, mesmo não sendo militar, não é tão rígida quanto os colégios militares? Porque lá atrás... Precisa ter o dom de militar, ela deveria ser rígida em qualquer aspecto. Porque lá atrás existiu uma democracia implantada em 88 com a Constituinte, que eu tenho 2 constituintes na mesa, e nessa democracia que implantamos, nós demos a liberdade, nós demos a autonomia. As pessoas pensam, falam o que querem. E esse desrespeito foi que a gente deixou que os limites antissociais impostos fossem quebrados, e com isso hoje você tem um filho respondendo o pai. Você tem... Ultimamente eu tenho até um áudio aí de um que mandou o pai para aquele lugar e esculhambou, enfim. Que limite é esse? Gostei dessa lembrança, viu? Né? Que limite é esse? Por falar em lembrança, eu lembrei agora do Educação Moral e Cívica, que foram para o porque foi para o pau quando teve a Constituinte dizendo, pera,
a gente precisa ter outros... Você está responsabilizando a Constituinte? Não, eu estou responsabilizando a família. A Constituinte trouxe o espaço do debate. Do debate com responsabilidade. Com responsabilidade. Deu debate, que antes não existia. Porém, a família não ensina os limites para os seus filhos. O secretário, eu não consigo fazer com que Osmir Lima concorde comigo em dois aspectos. Eu não quero aqui desvalorizar a importância dos colégios militares. Eu acho que os alunos de lá saem até mais preparados do que das escolas comuns. O que eu discuto, o que eu ignoro, o que eu não aconselho nas escolas militares, é porque ela não atende, e confirme se esse percentual está certo, ela não atende a 1% dos alunos. Então, as escolas militares tornam-se antidemocráticas. É privilegiado. É verdade. Sim, mas Narciso, pera lá. O que é bom deve ser imitado. Se os colégios militares são bons a esse ponto de não atender, nós temos que estender os 99% a um modelo não militar, que bate continência, etc. Mas é educação semelhante. A regra e disciplina semelhante. A educação ela é igual. O que o aluno está aprendendo? Porque nós temos no Estado um currículo único. O que o aluno aprende numa escola convencional, numa escola tradicional, numa escola que não é militar, o militar aprende e é o mesmo conteúdo, na mesma etapa de série, no mesmo período. O que nós temos de diferença é a didática e o sistema de cobrança e de responsabilidade. Que lá tem um policial que vai estar lá cobrando. Mas essa é a função da escola? Volto a dizer, é essa a função da escola? Eu acho que também é. Se eu tenho um aluno que tem seus princípios muito bem definidos, que vai para uma escola, eu precisaria de alguém para correção na escola? Se ele sabe o que é certo, o que é errado, se ele sabe que o meu respeito começa, né, onde o seu termina, e assim sucessivamente. Sociologicamente falando, penso que a nossa sociedade ela quebrou as suas instituições de forma onde os limites da liberdade se transgrediram para qualquer coisa. Porque o limite é um ponto, liberdade é outra. Mas, secretário, e aí, essa quebra de equilíbrio da liberdade e do limite acabou que a gente desordenou uma sociedade. Isso não é só no Brasil, não, é quase no mundo todo. E aí, assim, penso eu que a base fundamental para este aspecto chama-se família. Mas aí que está o problema. Permita uma parte. Nós temos que ter ciência que grande parte das famílias brasileiras são famílias miseráveis, onde o pai muitas vezes passa o tempo todo num bar, numa cachaça. A mãe não se sabe o que faz muitas vezes, não estou generalizando. E você tem uma criança abandonada nos seus princípios fundamentais. Concordo. Ora, essa é uma realidade triste do nosso país. Secretário, eu também não sou de esquerda, como que se diga. Já fui. Já fui, pronto. Mas eu me revolto ao ver o cara comprar o carro por R$1.200.000, da festa de casamento da filha por R$20 milhões, e ao lado dele tem alguém, nessas condições que nós estamos dizendo, passando fome. Como eu vi agora recentemente, na minha viagem a Brasília, visitei lá no local, é constrangedor para todos nós, é humilhante para o país. Então, esses garotos têm condições de sair de casa com algum princípio na cabeça. De fato,
a drogadição, de fato os vícios, né, estão muito acentuados. De fato, a nossa sociedade está doente, Osmir. Só que eu, como secretário de Educação, eu não posso assumir responsabilidades sociais e culturais. Sim, concordo. O meu papel é manter um professor qualificado, manter um professor capacitado, manter um professor na sala de aula. No momento que eu for construir a educação, porque nós temos a educação formal, que é a científica que a gente faz na escola, e nós temos a educação social, que é o papel da sociedade e da família. Eu trago isso para dentro da escola, eu crio dentro da escola atribuições e funções que o pai não vai estar preocupado se vai levar o filho para tomar vacina, que o pai não vai estar preocupado se o filho vai no dentista. A gente assume aquilo enquanto Estado e leva um trabalho para a escola que não dá mais. O professor já está pedindo, o professor já está desesperado, ele não aguenta mais. Secretário, deixa eu só interromper isso aí. E quando você tem um presidente da República no poder recomendando que não se tome vacina, como aconteceu com o senhor Jair Bolsonaro? Não é só ele não no mundo, né? Vamos lá, tem outros no mundo que defenderam o antivacinismo. Nos Estados Unidos né? também não é muito feita a vacina, não. Sabe o que é que eu... Mas não pediu, mas não proibiu lá. Bolsonaro disse aí, você sabe que eu sou fui um crítico do comportamento dele como líder de uma nação como a nossa. Eu acho assim, eu tomei todas as minhas vacinas e não morri. Eu também. E, por sinal, nós erradicamos doenças medievais Isso. no país, a partir de 90. No mundo. Do mundo, porque vacinamos. Nós chegamos ao maior desenvolvimento científico visto no planeta até o momento. A nossa ciência hoje está... para criar uma vacina, você passava 10, 15, 20 anos. Nós criamos vacina em tempo recorde. A inteligência artificial juntou todas as informações do mundo e estabelece para ti em 2, 3 minutos resultados hoje nunca vistos. No mundo como esse, eu ainda negar a ciência é algo assim, é um desserviço político, intelectual que para mim não me cabe. Concordo plenamente. Né? Por valores, por costumes, ou por dizer que eu sou do contra. Ou por ignorância. Eu costumo dizer que tudo demais é veneno. A minha avó já dizia isso, e minha avó tem só até o ginásio. Né? É nordestino esse adágio, viu? Né? E ela sempre dizia isso, tudo demais é veneno. Então, na minha concepção, eu acho que nós estamos discutindo no país hoje, em muita parte do mundo, o que é menos importante. E o que é mais importante está sendo passado de lado. Estão olhando para aspectos culturais, que isto é, não é, sabe assim, não é isso que a gente precisa. Eu sou de centro, né? Então, para mim, eu sou um cara que eu dialogo com a esquerda, dialogo com a direita. Eu acho que os extremos é problema. Eu sou totalmente avesso aos extremos, tanto da esquerda quanto da direita. Eu também. Sou avesso a isso. Aqui tem coisa boa, aqui tem coisa boa. Eu sou centrista. Eu acho que o centro ele é o diálogo. Tenho saudade de um governo de centro. Também. Um social-democrata. A virtude está no meio. Né? Enfim, nós temos um Estado caracteristicamente de direita, a gente sabe disso, mas eu queria só, às vezes eu fico discutindo com alguns, Osmir, o que a gente está confundindo no mundo é o que é concepção de direita e esquerda que nasce na economia. O Brasil, desde 90, com o Fernando Henrique, ele é uma economia liberal de direita em qualquer governo, tanto no governo do PT quanto no governo do Bolsonaro ou do Lula, sempre teve a mesma matriz econômica, então não mudou, é de direita, é liberal. Porém, as pessoas estão olhando a concepção de direita nos valores. Eu acho que isso é o nosso maior erro no mundo. Mas eu queria fazer referência, só porque você falou no avanço da ciência e muita gente nela não acredita, eu vou dar um exemplo pessoal. Eu tenho câncer. Mas o meu médico agora, em julho, Narciso, me disse o seguinte: se você tivesse tido esse câncer há 8 anos atrás,
nós apenas pediríamos que você retornasse para morrer em casa. Tudo mudou, avançou e muito. É isso. Hoje eu estou em tratamento É isso. e ficando bom e não me impedindo de fazer os meus trabalhos. Mas só um ressalva. Quem pediu para não se vacinou, tá? Então tu morre. Mas eu fico vivo. Vacina não. Mas eu tomei Secretário, o senhor vacina. tocou no assunto econômico. A política econômica federal nos deixa num ambiente de incerteza e de insegurança. Mesmo assim, os programas da Secretaria de Educação do governo do Acre estão, inclusive o prato extra, estão assegurados? A política econômica do país não está em segurança. O que está em segurança é a política. Perfeito. Como eu falei muito claro, desde 90, quando nós estabelecemos o tripé econômico do Brasil, nós não temos. O Brasil passou por um impeachment, o Brasil passou por um ex-presidente preso, o Brasil passou por um processo e a democracia se manteve. Passou por 2 impeachments. Três presidentes presos. Tá? Presos, né? Olha só. Lula, Temer E Bolsonaro. e Bolsonaro. Ele está preso, né? Tornozeleira é prisão. Embora É uma modalidade. Temer tenha sido preso só por algumas horas, mas foi preso. Sim, Collor. E a nossa, Collor também. E aí eu volto a dizer, a nossa, Collor também. e a nossa, Collor, então São a quatro. nossa Constituição garantiu a estabilidade da nação. Eu costumo dizer que não só foi a Constituição, não. Que a Constituição você recria. Você se restabelece quando você quer dar um golpe, né? Mas eu acho que o centro venceu. Aí eu volto a dizer, o centro venceu. Não estabelecemos os extremos porque tivemos pessoas de bom senso que compreenderam que naquele momento precisávamos avançar. Muniz, quanto tempo ainda nós temos aí? Nós temos já estamos nas considerações finais. Então, se nós estamos nas considerações finais... Márcio acabou Ele de falar. pode vir outra hora aí, por que não? Não, é isso que eu vou fazer. Porque é o assunto da moda. Nós não falamos aqui. Qual é? O da adultização. Adultização. Que até o ano passado eu nunca tinha ouvido essa palavra. Repete. Adultização de criança. Começou na escola. Ah, sim. Que isso é redundante. E Você por não que vai- a minha preocupação? Porque, embora as responsabilidades estejam assim descritas, o ensino primário, a responsabilidade primeira são dos prefeitos. Sim. O ensino ginasial, o segundo grau, do Estado, que é a sua responsabilidade. E o do terceiro grau, do governo federal. Agora, como pode, Isso na área pública, né? na área pública, como é que pode, e é isso que nós precisamos entender, como é que alguns dos 5.560 prefeitos até analfabetos são, como é que esses prefeitos podem cuidar da educação de base, né? A ideia, né, que se passou na Constituição foi a divisão de responsabilidades. É muito mais fácil o município, o prefeito está mais próximo da população, então descentraliza ações onde ele possa intervir. Essa é a lógica da estrutura do Estado. A capacidade do prefeito ou não é responsabilidade do eleitor, que votou, né? Então, a gente não pode aqui entender que a estrutura montada está correta do Estado, né? A estrutura organizacional. Porém, quem vota sou eu, é você que está nos assistindo, e a escolha do voto vai de cada um. Essa é a democracia. Se eu sou governado por um que não tem capacidade, que não é o nosso caso no Acre, que a gente tem muita coisa boa, positiva mostrando, e eu não tenho dúvida que a população reconhece, que as pesquisas apontam isso, né? Se eu tenho esse problema de falta de capacidade e competência, a responsabilidade é nossa, é do eleitor. Subliminarmente... Agora, de fato, a responsabilidade dos anos iniciais, que é do primário, é da prefeitura, e constitucionalmente... Secretário, subliminarmente, o senhor tem sido um bom marqueteiro do governador Vaz Canheiro. Sério? Ô, secretário, antes de encerrar, quando eu falei com relação à política econômica, eu fiz um recorte do momento com base na primeira e na segunda parcelas do FPE,
A segunda foi essa semana, que, que apresenta uma queda de É quase 10%. E segundo os economistas, a nossa capacidade de reação positiva não é mais a mesma de outro. Não, mas a queda, a gente precisa olhar a economia, o ciclo, Sim. não é etapa. Pois é, por isso que eu falei olha o que é que acontece. O recorte do momento. Historicamente, ao longo dos anos, nós temos a queda. Nos últimos 20 anos, a queda nos meses de julho, agosto e setembro. Sempre vai existir queda. Por quê? É a época que você desabastece o serviço, desabastece a compra, né? A maior compra. Maio é o mês da mãe, mas dos pais não ganha presente, como a mãe ganha. É uma desaceleração. Até nisso a gente tem esse preconceito. Papai não ganha presente como a mamãe ganha. E aí você começa a ter um enfraquecimento da economia e uma deflação. Mas o mês passado, por exemplo, o repasse que caiu foi do dia 20. Isso. Mas teve positivo no dia 10. No dia 30, eu acho que ele repara em relação ao ano anterior. Porém, como é que eu posso dizer que a economia está caindo se o PIB está crescendo? É matemático. Então, eu acho que o nosso maior defeito hoje da política econômica do Brasil são os nossos analistas econômicos que torcem para o Brasil dar errado. Mas professor... O Brasil está crescendo, gente. Está gerando emprego, está a menor taxa de desemprego. Mas tem um problema. O Brasil, quando se fala em reforma agrária ou tributária, se pensa muito mais em novos impostos e novos gastos, porque nós arrecadamos tanto quanto os países do primeiro mundo. Mas o que acontece? Arrecadamos mais até. Até mais. Os gastos, ninguém pensa. Muito pouco se pensa. Por exemplo, agora em Brasília, se não me engano, o tribunal lá de Brasília, não, o tribunal reservou uma sala VIP no aeroporto, pagando 1 milhão por mês. Assim me disseram. Os gastos do judiciário, os gastos do poder legislativo e do poder executivo deveriam ser contidos. É um absurdo, é um péssimo exemplo que ele dá aos estados e aos municípios. Quer dizer, ninguém quer diminuir nada, ninguém quer perder os seus privilégios. Eu acho que a reforma tributária, peço até desculpa, Osmir, eu acho que a reforma tributária é algo que a gente precisa discutir com muita clareza. Hoje nós temos uma arrecadação gigante, mas também temos um benefício de impostos para diversas indústrias, diversas empresas, que consome o que a gente arrecada. Porque se eu dou isenção, se eu dou benefícios às empresas, eu deixo de arrecadar. A gente precisa olhar o equilíbrio. Eu acho que o grande problema do Brasil, e aí é uma coisa que, na verdade, o Brasil, na minha visão, ele é um presidencialismo parlamentarista, está no nosso Congresso, está no nosso Legislativo. Hoje, por exemplo, o Estado perdeu capacidade de investir porque tudo voltou para a emenda. São 50 bi destinados aos parlamentares. Osmir, que prioridade de emendas nós temos? Difícil. Aí é isso que a gente precisa discutir enquanto projetos estruturais de desenvolvimento. Suas considerações finais, Osmir. Tá, antes de fazer a consideração, eles dizem que as emendas favorecem os pequenos municípios e os pequenos estados, que eu não concordo também. Eu acho que não é papel do legislativo, não é papel do legislativo fazer o papel do executivo. Sim. Do mesmo jeito que não é papel do judiciário querer intervir no legislativo. O Brasil, aqui para nós, vou usar uma expressão chula, mas o Brasil hoje está meio perdido e esculhambado. Então, mas, professor, é uma alegria enorme sempre revê-lo aqui. Você enriquece o nosso programa. Obrigado, meu amigo. Você é um homem preparado para essa função. Eu digo sempre, sem bajulação, hein? Que é um dos melhores secretários. Já disse isso em vários lugares, que é o melhor secretário que o governo do Estado tem. Obrigado. Por suas qualidades, por ser da área, ser do ramo, conhecer, ser preparado, e tem dado muitas soluções a casos que vêm há anos sem solução.
Parabéns. Obrigado. Narciso Mendes. Pronto, eu gostaria, secretário, que na sua agenda você se comunicasse aqui com a televisão, porque também tem um tema que este mundo está precisando, e o Brasil em particular, de interpretar, é o que vem ser a liberdade. Thomas Jefferson já dizia há 240 anos atrás que o preço da liberdade é a termovigilância. E hoje no Brasil, quando se vigia a liberdade de um indisciplinado, de um caluniador, de um injurioso, é chamado de censurador. Quando mais importante de que o direito da liberdade é o direito à honra das pessoas. Muito obrigado. Secretário, foi um prazer recebê-lo aqui. A exemplo dos meus, também digo que a sua presença sempre acrescenta e muito e engrandece o nosso programa. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigado, Muniz, obrigado, Osmir, obrigado, Narciso. É sempre um prazer dialogar, bater esse papo em alto nível, né? Tento sempre estudar antes para me preparar. E aqui eu vou fazer um comentário para você que está nos assistindo. Já vim aqui a terceira vez, tá? As 2 primeiras vezes o Narciso veio com a enciclopédia. Pau. Hoje ele já veio com tudo pronto já, ali, ó, anotadinho. Né? Ele não trouxe o livro dessa vez, não, mas estava tudo anotado, né? Só para brincar um pouquinho, mas é sempre um prazer. Topo fazer a discussão da adultização né, das nossas crianças. Eu acho que o Congresso fez um grande serviço para este momento, porque a internet é uma terra sem lei. Enquanto a gente controlava a TV, a gente tem lá a taxa para maiores de 14, maiores de 18, maiores de 12, estabelecendo, dizendo, avisando, papai e mamãe, tira a criança da TV. Mas na internet, esse limite não existe. Então, o limite começa por aí. E aí não é a primeira emenda de um país de fora que vai estabelecer a regra do jogo aqui dentro. Nota 10. Né? Então, Certo. a gente precisa olhar que o Brasil não é uma república de banana e que não somos marionetes do exterior e de nenhum país, não é da China, não é dos Estados Unidos, não é de ninguém. O Brasil é do brasileiro, é desse povo trabalhador, desse povo corajoso. E o acreano é muito mais enjoado ainda, porque lutou para ser brasileiro, para a gente não ser comandado pelos outros, a gente é comandado pelo nosso país. Muito obrigado, estou sempre à disposição. Se me convidar, eu volto. E é um prazer estar ouvindo todos vocês falando sobre o nosso trabalho, porque dá muito trabalho, mas a gente faz com muito amor, com muito carinho. Muito obrigado mais uma vez, secretário, pela disponibilidade acima de tudo. É por isso que o senhor é um dos destaques dessa equipe vitoriosa comandada pelo governador Gladson Cameli. E a você que esteve conosco, muitíssimo obrigado pela audiência. Boa noite e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.